Nada se cria, tudo se copia. Será? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma polêmica que está rolando no mundo da música, que é se Olivia Rodrigo teria plagiado Paramore. Vamos ver. Para começar, a gente tem que se frisar que as duas músicas não estão no mesmo tom, ok? A Misery Business está meio tom abaixo da música Good For You, da Olivia Rodrigo. Nós temos algumas diferenças em questões musicais, que são essa questão da tonalidade e a questão do andamento também. Elas não são exatamente no mesmo andamento. A música da Olivia Rodrigo é ligeiramente mais lenta do que a do Paramore. Enquanto o Paramore fica por volta de 170 BPM, a da Olivia Rodrigo fica por volta de 160, 162 BPM. Então existem essas questões musicais diferentes. Além, é claro, da letra, o que mais pegaram assim como sendo o plágio, né? Primeiro a gente precisa entender o que é plágio. A Olivia Rodrigo teve que creditar os nomes da Hayley Williams e do Josh, ex-guitarrista do Paramore, na música Good For You, para que eles pudessem dividir os lucros com ela e assim evitar que eles processassem ela por plágio. O plágio é quando você copia uma criação. E você pode copiar essa criação sendo parcialmente, integralmente ou conceitualmente. No caso da Olivia Rodrigo, é como se ela tivesse feito um plágio parcial, principalmente no trecho do refrão, que é onde até fizeram aqueles reels, né? E também no TikTok, quando eles colocam o início da música Good For You e quando ela vai pro refrão, eles remixam com Misery Business do Paramore. Então pode-se dizer que esse trecho foi o trecho mais polêmico, assim. Justamente a parte do refrão, ela é extremamente parecida com a pegada da bateria, uma parte da melodia, mas musicalmente falando, não é igual, tá, gente? Assim, a melodia não é igual, a tonalidade não é igual, o andamento não é igual. Conceitualmente é igual? Pode ser. Pode ser que tenha sido uma referência muito ali. Pode ser. Então, aí a gente entra numa questão que é a seguinte. O Adam Levine, que é o vocalista do Maroon 5, entrou em defesa da Olivia Rodrigo, falando assim, vou parafrasear o que ele falou, assim, mais ou menos, né? Que a gente deveria ter menos agressividade com relação a essa história, porque esses novos músicos estão buscando as suas identidades através de referências, né, de quem veio antes, e que é muito comum deles beberem dessas fontes, e que a gente deveria ter mais compaixão, digamos assim. E é interessante que o Adam Levine tenha falado isso, porque ele fez isso de uma maneira bem escancarada na música Memories, por exemplo. A música Memories do Maroon 5 tem um trecho melódico, uma linha melódica praticamente idêntica ao cânon de Pachelbel, que era um compositor de anos atrás, de séculos atrás, que tem essa música, esse cânon, que é muito comum em casamentos, enfim. E tem esse trecho que é muito, muito parecido entre as duas músicas, que é exatamente o início. Esse trechinho, que eu não sei se eu cantei no tom certo, mas é... Essas notinhas são exatamente iguais às notinhas do cânon. Então você vê que há uma referência fortíssima ali, não sei se ele fez isso propositalmente, mas é como se tivesse realmente copiado ali parcialmente, plagiado parcialmente aquela ideia musical. E aí a gente entra numa questão que até meu professor falava para nós na faculdade. O sistema tonal está desgastado. Aí você vai falar para mim, que diabo que é sistema tonal? O sistema tonal é o parâmetro em que todas as músicas que nós ouvimos aqui no Ocidente, todas as músicas ocidentais, são referenciadas. É como se
todas as músicas bebessem da estrutura do sistema tonal. Então, você imagina que o sistema tonal começou a surgir por volta dali da Renascença, 1500 e bolinha. E nós estamos em 2021. Imagina a quantidade de músicas, a quantidade de compositores que criaram durante todos esses séculos. Qual que é a possibilidade de todas essas músicas terem sido totalmente originais? Qual que é a possibilidade de que, com o passar dos anos, as músicas estejam cada vez mais diferentes entre si? É quase nula. A ideia é que o sistema que toda a música ocidental é baseada está muito desgastado. Foram muitas criações durante muitos séculos. Então é como se a tendência fosse que cada vez mais as músicas ficassem cada vez mais parecidas. E isso é uma tendência que a gente consegue observar muito bem em alguns gêneros musicais que já estão sendo, assim, totalmente sugados e desgastados. Por quê? São gêneros que estão muito no mainstream, muito na cara das pessoas, muito na cultura pop. E aí, isso faz com que esse tipo de conteúdo venda muito. Se ele vende muito, há muita produção. Se há muita produção, entra a indústria musical. Tudo que dá certo tem a tendência a ser copiado, a ser reproduzido. Então imaginem que toda música que funciona, ela é utilizada até o talo. E é o que acontece com grandes gêneros musicais, é o que aconteceu muito com o rock, e acontece até hoje. É o que está acontecendo com o sertanejo universitário. O que acontece muito no pop, mas por que o pop ainda tem algumas questões também que salvam? Porque o pop é um gênero musical que bebe de todas as fontes. Ele bebe de tudo, de rock, de funk, de sertanejo, de tudo. Então, há uma possibilidade maior de ideias, digamos assim. Mas mesmo assim, você consegue ver coisas que se repetem muito. Qual que é a tendência agora? Música latina. O reggaeton. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Essa batida tá em 90% das músicas pop, sei lá, de 2 anos pra cá. Todo mundo, todo artista pop tá fazendo algo com ritmo latino. Veja a Selena Gomez. A Selena Gomez faz um álbum inteiro de música latina. Então, assim, é algo que tá sendo muito explorado nesse momento. E a tendência da indústria é explorar demais as coisas. Explorar até que elas não tenham mais como, entende? Por isso, nesse vídeo aqui, eu quero trazer uma reflexão pra vocês, falando assim, pela visão de uma musicista, que a tendência é que as coisas fiquem cada vez mais assim, principalmente no mainstream, principalmente no popular, no que todo mundo ouve. Isso é muito comum de acontecer. Mas e vocês? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que o caso, a gente teria que ter compaixão, então, com a Olivia Rodrigo, ou foi cara de pau mesmo? É importante saber que existem diferenças entre o plágio, né, você copiar a ideia e não acreditar a pessoa, do que você, por exemplo, criar referências ou fazer samples. O caso da Olivia Rodrigo, ela fez foi considerado que a Good For You foi um sample de Misery Business, que é essa amostra. O que é um sample? Uma amostra de música. É como se ela tivesse pego um trecho e colocado ali. Isso é extremamente comum. Racionais MCs fizeram muito isso, de um jeito muito de bom gosto. Mas Vida Louca Parte 1 é o início da música do Liverpool Express, que eu não lembro agora o nome, mas eu acho que é You Want My Love. Eu vou colocar aqui.
Isso. Que é aquela... tananana, nananana, enfim. É um sample de uma música que já existia. Então, pensem. O que vocês acham sobre isso? Se vocês acharam esse vídeo interessante, essa reflexão, né, sobre o que tá rolando na indústria musical hoje em dia, o que vocês acham? Fala aí. Escrevam, comentem, conversem comigo. Se vocês gostaram do vídeo, né, do que eu falei, curtam. Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, gente. Quero saber a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima.